Até pessoas que caminharam com Jesus de perto tiveram dúvidas. Talvez isso mude a forma como você olha para a sua própria fé. Seja muito bem-vindo. Reserve estes minutos para desacelerar, respirar fundo e refletir sobre algo que pode transformar a maneira como você entende o chamado de Deus para a sua vida. Vivemos cercados por tarefas, preocupações e cobranças. Muitos dias parecem uma corrida contínua entre o que precisamos fazer e aquilo que sentimos faltar dentro de nós. E no meio dessa rotina, uma pergunta aparece silenciosamente: será que Deus ainda tem um propósito para mim? Talvez você esteja vivendo uma fase em que acredita em Deus, mas sente insegurança. Ou talvez carregue fé e dúvidas ao mesmo tempo. Hoje vamos refletir sobre uma das últimas mensagens que Jesus deixou antes de subir aos céus, palavras que continuam atravessando gerações. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, está escrito: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Esse trecho costuma ser lembrado pelo chamado "Ide e fazei discípulos". Mas antes do envio existe algo importante acontecendo. Os discípulos encontram Jesus ressuscitado. Eles o veem. Se ajoelham diante dele. E ainda assim, alguns duvidam. Isso é surpreendente. Porque muitas vezes imaginamos que fé significa ausência completa de dúvidas. Porém os discípulos carregavam admiração e incerteza ao mesmo tempo. Jesus sabia disso. E mesmo sabendo, ele os envia. Ele não espera que estejam emocionalmente perfeitos ou espiritualmente impecáveis para confiar uma missão. Se esta reflexão faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Novos vídeos são publicados para fortalecer a fé através da palavra. Talvez você esteja esperando sentir confiança absoluta antes de obedecer a Deus. Esperando perder todos os medos antes de começar algo. Esperando ter respostas para todas as perguntas. Mas observe os discípulos. Eles receberam uma missão enquanto ainda lutavam internamente. Quantas oportunidades deixamos passar porque acreditamos que Deus só usa pessoas totalmente prontas? Talvez você pense: quando eu estiver mais forte espiritualmente? Quando eu vencer minhas inseguranças? Quando eu entender tudo? Só que Deus frequentemente trabalha no caminho, não apenas no ponto de chegada. Há pessoas perto de você precisando de uma palavra de esperança. Há filhos observando sua fé. Há amigos passando por dores silenciosas. Há atitudes simples que podem revelar Cristo sem necessidade de discursos longos. O chamado de Jesus continua acontecendo hoje, dentro da rotina comum. Na família. No trabalho. Nas conversas difíceis. Nas decisões que ninguém vê. Existe algo muito profundo na ordem de Jesus. Ele não termina dizendo apenas, vão. Ele encerra com uma promessa. Eu estarei convosco todos os dias. Isso muda completamente o peso da missão. Porque Jesus não entrega uma responsabilidade e desaparece. Ele permanece. Nos dias de coragem. Nos dias de cansaço. Nos dias em que a fé parece pequena. E repare em outra palavra. Todos. Todos os dias. Não alguns. Não somente os dias bons. Também os dias de perda, ansiedade, espera e silêncio. A presença de Deus não depende da estabilidade das circunstâncias. Os discípulos ouviram essa promessa enquanto ainda carregavam dúvidas. Isso significa que a presença de Cristo não é recompensa para quem nunca vacila. Ela acompanha quem continua caminhando.
Talvez hoje você precise lembrar apenas disto. Deus não abandonou o propósito para a sua vida porque você enfrentou dúvidas. Sua caminhada com Cristo não termina nas incertezas. Ela continua através delas. Durante o restante do seu dia, reflita. Em quais áreas você está esperando sentir perfeição antes de obedecer a Deus? E se o próximo passo de fé começar justamente onde você se sente insuficiente? Escreva nos comentários sua reflexão ou seu pedido de oração. Vou gostar de ler. Que você carregue esta promessa consigo. Eu estarei convosco todos os dias. Até o fim.